Está em dúvida se você precisa de iluminação de emergência na sua edificação? E se você precisa, quantas você deve instalar? Em que local você deve colocar? Em que altura? Vem comigo que nesse vídeo eu te explico tudo isso. Olá, eu sou a engenheira Sabrina Golinhac, especialista em regularização de edificações com o Corpo de Bombeiros. Hoje vamos falar sobre iluminação de emergência. Mas primeiro vamos entender um pouquinho o que é essa iluminação. Esse aqui é o modelinho que a gente mais conhece, que a gente mais vê por aí, mas não é a única forma de fazer iluminação de emergência. Nós podemos ter a iluminação através de um grupo motogerador, ou então de um sistema de bateria centralizado, e também com os blocos autônomos, que é o mais utilizado porque muitas vezes ele acaba saindo mais em conta. Mas como funciona esse sistema? Essas luminárias aqui têm uma bateria interna e elas sempre ficarão na tomada, então elas precisam ser energizadas. Numa situação normal de uso, ela fica assim apagada. Quando é realizado o corte de energia elétrica, que é um procedimento de emergência, quando você tem um incêndio numa edificação, é feito esse corte, essa luminária automaticamente vai acender. Gente, quem precisa de iluminação de emergência? Na verdade, esse é um item básico, é considerado uma exigência mínima pelo Corpo de Bombeiros. E todas as edificações que estão sujeitas à fiscalização do órgão público precisam ter o sistema de iluminação de emergência. Então tem algumas pessoas que falam, mas eu só trabalho de dia, não preciso de luminária. Não é verdade. Todas essas edificações precisam, porque em uma situação de emergência, você vai ter um ambiente ofuscado pela fumaça, um ambiente com uma visibilidade que não é a natural que você está acostumado numa edificação, e o sistema de iluminação é um norte para que você e as demais pessoas, os ocupantes, principalmente pessoas que não estão habituados com aquele espaço, consigam de fato se orientar para chegar até a saída segura. Antes de eu te falar a distância que você precisa colocar uma luminária da outra, curta esse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal, que a gente tem muito conteúdo de qualidade para facilitar sua vida na hora da vistoria do Corpo de Bombeiros. Quantas luminárias você deve instalar na sua edificação? A norma de número 18 do Corpo de Bombeiros pede que você coloque luminárias a cada 15 metros. Então imagina que você tem uma sala grande, um corredor extenso, a cada 15 metros você precisa prever uma luminária de emergência. Porém, as luminárias não devem estar mais longe que 7,5 metros das paredes. Então, entre luminárias, nós devemos ter no máximo 15 metros, e da luminária até uma parede, nós podemos ter no máximo 7,5 metros. Vamos ver agora quais são os tipos de luminárias e quando utilizar cada um desses tipos. Essas luminárias que eu tenho aqui em mãos são do modelinho 30 LEDs. Essa luminária aqui, ela vem com um cabo para que você conecte na tomada. Essa aqui, ela já vai direto na tomada, então você tem a vantagem de não precisar furar a parede. Mas ela fica um pouquinho sobressalente, então tem lugares que ela não se adapta bem, falando do ponto de vista estético. Essas luminárias, elas são excelentes para lugares pequenos. Então, se você tem um escritório, uma sala de atendimento menor, um corredor, até mesmo escadas, é muito comum optar por esse modelo, que é um modelo bem econômico, bem baratinho. É um modelo também que ele tem normalmente aí uns 1 ano ou 2 anos de garantia pelo fabricante. Temos, fora esse modelinho 30 LEDs, um modelo com 2 faróis. Tem em mãos agora um modelinho 2 faróis. Podem verificar que a luz ela é bem maior, o fluxo luminoso é bem maior do que aquela luminária de 30 LEDs que eu apresentei anteriormente. Essa luminária aqui ela tem 600 lumens, mas você vai encontrar no mercado diferentes fluxos luminosos. Então você vai encontrar 400, 600, 1.200, 2.000, 2.200, 3.000 lumens, até mais que isso em determinados casos. E onde você vai colocar esse tipo de luminária? Quando você tem salas mais amplas, pés direitos altos,
barracões, indústrias, nós costumamos utilizar esse tipo de luminária. Quando é feito um projeto da sua edificação, para edificações maiores, também é possível fazer um cálculo para que você diminua a quantidade de luminárias, trabalhe com distâncias diferentes dessa de 15 metros que eu mencionei já hoje, considerando a capacidade da luminária. Se essa luminária ela ilumina mais, eu consigo utilizar menos pontos. Então isso pode ser vantajoso em alguns casos, quando você tem áreas muito abertas, grandes barracões, grandes oficinas. Em relação à altura de instalação da luminária, tem muita gente que acha que a luminária obrigatoriamente deve ficar acima da porta. Tem muitos estudos que realmente mostram que as pessoas, numa situação de pânico, elas tendem a buscar a luz. Então, se essa luz está acima da porta, as pessoas vão correr em direção à porta. Então, é um dos motivos para que isso seja realizado. Mas a norma do Corpo de Bombeiros não menciona que essas luminárias devem estar localizadas acima das portas. Então, você pode localizar essas luminárias nas paredes laterais, desde que seja um local com tomada. Às vezes você está fazendo uma reforma, uma adaptação numa edificação já existente e não existe tomada, você vai ter que instalar novos pontos. E muitas vezes é mais fácil instalar um ponto numa parede lateral e não exatamente acima da porta. Então isso também é permitido, desde que essa luminária atenda as distâncias que mencionamos já hoje e que ela de fato ilumine toda essa rota de fuga, todo o caminho que as pessoas precisam percorrer até chegar em uma saída segura. Um problema de colocar a luminária acima da porta é que ela pode ofuscar a visão. Como você vem num sentido contrário à luminária, pode ser que ela acabe dificultando a sua visibilidade nesse momento da fuga. E uma dúvida muito comum é: quanto tempo dura essa luminária acesa se ela for colocada em ação? Depende como você regulou ela. Ela normalmente vem com um mínimo e um máximo. Tem fabricantes que garantem que no mínimo, aqui se estiver nessa configuração do mínimo, ela vai durar até 6 horas acesa pela bateria, a partir do momento que há o corte de energia elétrica. No máximo ela dura menos tempo, mas isso vai variar de fabricante para fabricante. O que a norma do Corpo de Bombeiros nos pede é uma autonomia de 1 hora, sem perder mais do que 10% da luminosidade da luminária de emergência. Os blocos autônomos de iluminação de emergência são um sistema relativamente simples de serem instalados, mas lembre-se que precisam de manutenção. Não adianta ter o bloco lá e não estar funcionando. Então, teste esse sistema a cada 3 meses, no máximo. Verifica lá se ele está acendendo quando há o corte de energia elétrica. Também faça a descarga da bateria. Mantenha limpo isso aqui. Verifica se a luminária está na tomada. Porque às vezes alguém vai fazer uma manutenção na edificação, retira a luminária da tomada e não coloca de volta. Numa situação de emergência, ela não vai funcionar. Então, dá uma rodada nessa edificação, você que já tem luminárias instaladas, e verifica se todas funcionam e se estão todas energizadas. E aí, gostou do nosso vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida e continua vendo os nossos próximos vídeos para ficar sempre antenado e atualizado às novidades da prevenção de incêndio. Até mais!